Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou tratar sobre as variáveis intervenientes, W, e as variáveis antecedentes, A, denominada letra Z. O que nós temos, pessoal? Cada uma delas. O que é essa estrutura? Elas compõem, pessoal, a variável interveniente e a variável antecedente, elas são fatores de teste. Então, lembrando sempre fatores de teste, aqui representado pela letra T em si. E aí nós temos o seguinte, pessoal. A primeira delas é a variável interveniente. O que é essa variável interveniente, pessoal? Que ela intervém nessa nossa estrutura de relação. Ela é numa sequência de causa, então causa e o efeito em si, ela vai se colocar entre a variável independente e a dependente, ou seja, no meio delas, nessa estrutura, não exatamente nos 50% em si, não podemos entender dessa forma, mas ela é uma variável que está entre essas duas variáveis em si, que ela tem como função ampliar, então ela quer ampliar, ela quer diminuir ou ela quer anular a influência de alguma coisa que está sendo posta nesse momento. Então, o que eu tenho, pessoal? A relação em si é essa. Eu tenho uma x, eu tenho uma variável que é a interveniente em si, e eu tenho a minha variável de produto ou variável dependente. E aí eu preciso entender aqui, ó, pessoal, a minha relação, porque daqui a pouco eu tenho o seguinte, olha, a minha pesquisa pode ter algum elemento que eu vou estranhar ao longo, porque se eu estou fazendo uma relação entre a variável que é aqui uma variável independente e uma variável dependente, o que eu quero? Uma relação entre x e y, mas daqui a pouco me aparece uma variável que é o w, que é uma variável interveniente. Na minha estrutura, daqui a pouco ela está ampliando, daqui a pouco ela está diminuindo, daqui a pouco ela está anulando, daqui a pouco ela está burlando a minha relação entre as variáveis. Então, eu preciso entender muito bem sobre elas. E aí se tem, pessoal, que a variável interveniente, ela é uma causa necessária da variável independente e condição determinante para ocorrer a variável dependente y. Então, nós precisamos entender essa nossa estrutura aqui quando eu estou pesquisando. Só que o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, quando eu estou trabalhando, se chama, se detalha como relação assimétrica em si, 3 elementos, pessoal. Quais são eles? O primeiro elemento de relação assimétrica, ou seja, que não tem uma simetria entre elas, é a relação original entre as variáveis independentes e dependentes, ou seja, x, y, aquela relação básica inicial. Agora, um segundo momento, relação entre a variável independente e a interveniente, x, w, que é a variável independente, para a variável interveniente, e a variável w atua como se fosse dependente, ou seja, efeito da independência em si. É só para nós entendermos essa nossa estrutura. Eu tenho a variável x e eu tenho a variável w. Ficaria essa relação aqui no segundo caso. Então, aqui a variável o x, a variável independente, segue a mesma sequência, e o w seria, ao invés de ser uma variável interveniente, ela é uma variável dependente em si. Então, só para nós trabalharmos como se fosse dependente. Então, só para nós entendermos essa relação em si. E o terceiro ponto, pessoal, é justamente a relação entre a variável interveniente e a variável dependente em si. Ou seja, eu tenho agora, para essa estrutura, o seguinte, ó, que é esse elemento. Ou seja, eu tenho a variável dependente w, y, ou seja, atuando a interveniente como independente. Ou seja, aqui, ó, essa w, pessoal, ela seria a nossa variável x, no nosso caso. Só para nós entendermos. Então, essa relação é muito importante, essa estrutura. Por quê? Porque ela é assimétrica. Daqui a pouco ela está sendo modificada no meio que nós estamos trabalhando. E aí, só para nós entendermos melhor, pessoal, que talvez um exemplo sempre ele deixa mais claro, sempre deixa mais didático em si. A mesma estrutura, pessoal, segue tudo em andamento, que é a variável nossa independente, a nossa variável x, a nossa variável que é de entrega de alguma coisa, nosso produtinho que é o y, eu tenho uma variável que é de controle, eu tenho a variável aqui que é a moderadora em si, e eu tenho a variável que é interveniente no meu processo.
Pode ser, por exemplo, aqui, entrada de matéria-prima, saída de produto, pode ser um operador, pode ser uma peça, um componente de uma máquina em si. Então, ela é uma variável que vai intervir na relação. Por exemplo, você está fabricando um cachorro-quente, fazendo um cachorro-quente, pessoal. Matéria-prima. Então, tem pão, salsicha, molho, tempero. Bom, matéria-prima. O que acontece, pessoal? Eu tenho operador. Muitas vezes se diz, mas a comida é boa por causa que o cozinheiro, a cozinheira fez muito bem, tem uma boa mão, acertou bem o tempero. Então, o que está acontecendo? Aqui é uma variável que vai intervir, ou vai fazer algum elemento nesse processo. Tá? O que é o melhor, pessoal? Bom, o melhor é que a matéria-prima, relação independente e dependente, seja totalmente simétrica, não tenha influência nenhuma no meio de qualquer elemento, né? Mas nós sabemos que na pesquisa não é bem assim a coisa. Então, a variável interveniente eu vou ter que dar uma observada nela, vou ter que ter um cuidado, vou ter que ter uma avaliação. Aqui, que é uma questão de um operador, se nós percebermos ou avaliarmos essa nossa estrutura. Então, ele pode ter uma influência muito grande nessa nossa estrutura em si. E aí, o que nós temos, pessoal? Uma outra é aquela variável antecedente. O que é uma variável antecedente, pessoal? Pelo próprio nome, é aquela que vem antes da nossa estrutura. Bom, nós temos a matéria-prima, nós temos o produto, nós temos a variável a interveniente, mas nós temos aquela que vem antes de tudo isso funcionar em si. Então, a variável antecedente, todo experimento deve possuir uma causa, uma necessidade, um fator que vai desencadear. Ou seja, você não vai... Você lembra, agora você trabalhou na definição, na delimitação do seu tema, muitos outros temas você deixou de lado para seguir um. Essa é a estrutura. Então, você seguiu um tema. Você está aqui assistindo esse vídeo, mas porque você seguiu um tema específico. Vários outros você deixou de lado. Então, você também é uma variável antecedente. Você desencadeou essa pesquisa e deixou outras do lado. Ou seja, qual foi a sua causa? Qual foi a sua necessidade? O que desencadeou, o fator desencadeante para você escolher exatamente esse tema delimitado para estruturar a sua pesquisa? Então, essa variável Z, ela tem por finalidade explicar ou justificar essa relação entre a variável x e y. Então, você que fez essa estrutura, desencadeou esse andamento da pesquisa. Então, você teve uma matéria-prima, seus estudos, material, enfim, leituras, para entregar ao final um trabalho, sua monografia, para graduação, para mestrado, doutorado, um artigo. Então, essa é a estrutura, o seu produto, que é a parte final. E aí, o que acontece? O que origina um projeto, e aí é o que eu disse, é a existência de uma necessidade, gerando um problema e fazendo andamento. Então, eu faço a lacuna, faço a justificativa e toda a estrutura para trabalhar nessa estratégia. O que eu tenho justamente é isso, que a variável antecedente ela vem antes. E aí eu venho com a variável que é independente e a variável dependente em si. Z, X e Y, melhor dizendo, nessa nossa estrutura. E agora, o ponto que também dá para se trabalhar, pessoal, mas quais são as estruturas estatísticas em si que eu posso pensar? Pelo menos 3. As 3 variáveis Z, X e Y devem se relacionar. Por quê? Porque ela que desencadeia aquela minha pesquisa em si. Então, Z, X e Y. No segundo ponto, quando se exerce controle sobre a variável Z, não deve desaparecer a relação entre a variável x e y. Por quê, pessoal? Mas é claro, porque eu só estou controlando a pesquisa. Agora a minha pesquisa vai desaparecer porque eu estou controlando ela. Então, esse é um ponto importante. E um terceiro elemento, quando se exerce controle sobre a variável x, a variável independente, deve desaparecer a relação entre as variáveis z e y. Então, o que acontece? Isso aqui, eu não posso ter essa relação. Eu estou controlando a variável x. Então, se eu estou controlando a entrada, leituras e tudo mais do meu projeto de pesquisa, a relação entre z e y tem que desaparecer em si. É só para nós entendermos esse ponto. E aí, o que nós temos é o seguinte, pessoal. Seguindo o nosso exemplo, matéria-prima, a nossa variável aqui de entrada, nós temos a nossa variável interveniente, nós temos a nossa saída, nós temos a nossa variável moderadora, nós temos a variável de controle e a variável antecedente. A nossa variável antecedente, aqui, retornando, ela é
representado pela letra Z. Então, nós estamos aqui, ó. Nessa nossa estrutura pode ser uma demanda, pode ser um pedido do cliente, pode ser uma alteração do cliente em si. Quem é o cliente? Você. Você está, muitas vezes, lembra nos seus objetivos específicos que os objetivos específicos, eles são a operacionalização da sua pesquisa. Então, daqui a pouco, se eu modificar esses objetivos específicos, se eu alterar o meu problema de pesquisa relacionado ao meu objetivo geral, e aí se eu realterar essa minha estrutura, eu vou realterar também a minha hipótese de trabalho. Eu realterando a minha hipótese, pô, eu sou o cliente, eu que estou demandando a minha pesquisa em si, então vai realterar a sua estrutura, só para nós termos essa visualização mais geral aqui que está sendo trabalhada. E aí eu fecho aqui, pessoal, eu acho que é importante isso, para deixar para vocês sempre muito bem claro, a parte de um exemplo. E olha só, estudos sobre menores de condutas antissociais e a organização da sociedade. Então, esse é o tema, é o foco desse exemplo. A pesquisa encontrou relação entre desorganização familiar, X, que é a variável independente, e condutas antissociais do menor, Y, que é a parte dependente. Desejava saber a principal causa de desorganização familiar. Aventou a possibilidade de ser ela influenciada por condições socioeconômicas baixas e precárias e elaborou a hipótese condições socioeconômicas baixas e precárias Z, ou seja, da onde que parte a nossa pesquisa em si, o nosso grande tema, provocam desorganização familiar. X. E esta conduta ou condutas antissociais no menor Y. E o que eu tenho? Então, condições socioeconômicas Z, organização familiar X e as condutas do menor Y. Eu tenho essa estrutura. Lembrando aqui, pessoal, é a que desencadeia, é o interesse em si. Então, eu estou precisando das condições socioeconômicas em si. O que se tem de conclusão, pessoal? Tem-se compreensão mais ampla dessa cadeia causal em si, que leva esse comportamento observado, conduta antissocial do menor. Pode-se fazer regredir a cadeia causal tanto quanto for significativo do ponto de vista teórico, pois cada passo aumentará a compreensão do processo estudado. O que quer dizer tudo isso aqui, pessoal? Quer dizer o seguinte, eu tenho essa relação aqui, na verdade, beleza, fiz esse meu estudo, mas eu posso ter também outros elementos aqui anteriores. Então, eu posso ter outras estruturas. Eu estou ampliando a minha cadeia, claro que eu posso ampliar ela. Mas, lembrando, pessoal, a questão de ampliar cadeias, de avaliações das variáveis em si, tem que lembrar a questão do orçamento, a questão do cronograma, a questão se eu tenho uma população e dessa população eu fiz uma amostragem, tiro uma amostra, assim, então eu tenho que trabalhar nessa amostra, eu tenho que reavaliar essa minha amostra, eu tenho que também fazer qual é o instrumento que eu vou coletar dados, tudo isso aqui eu também tenho que ter um cuidado, tá? Não é simplesmente, mas eu quero saber mais. É claro que toda pesquisa é possível, tanto que lá nas conclusões você coloca as limitações dessa pesquisa em si. Se eu conseguisse pesquisar tudo, bom, então eu ia passar a vida num laboratório fazendo pesquisa. Então, o que acontece? É preciso entender que eu tenho também aqui, pessoal, e aí tem que apagar, eu tenho um limite, eu tenho um cronograma, eu tenho um orçamento, eu tenho um elemento que é limitado no tempo, no espaço em si de trabalho. Por isso que a pesquisa científica, graduação, eu tenho um tempo, no mestrado outro tempo, no doutorado um tempo um pouco maior. Tá? Só para nós entendermos essa estrutura. Por isso você tem, pois cada passo aumentará a compreensão do processo estudado. Aí você vai apontar como limitações de pesquisa ou contribuições futuras ou outros eixos de pesquisa em geral. Só para nós entendermos essa nossa estrutura. Então, pessoal, aqui nós fechamos esse nosso vídeo. Espero que tenha ficado claro para você entender essa estrutura. Um abraço e até o próximo vídeo.